Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O nosso tema hoje ele é muito interessante. Ele é: igrejas não acreditam na ressurreição. Fique conosco até o final que você entenderá melhor. Você sabia que há pelo mundo inteiro milhões de pessoas adorando um Deus morto? Pois é, isso está acontecendo. E principalmente nas igrejas evangélicas e na Igreja Católica e todas as igrejas do sistema religioso, que é composto por vários tipos de denominações que se intitulam igreja, mas que na verdade não são igreja, pois igreja somos nós, todos aqueles que cremos no Senhor Jesus Cristo. Pois Cristo habita em nosso corpo. Ele não habita num templo feito de pedra, por mãos de homens. Os pregadores desse sistema enganoso andam ainda pregando a Jesus de Nazaré. E com isso, eles acabam confirmando que Cristo está morto, que Jesus Cristo não ressuscitou. Jesus de Nazaré era um judeu onde habitava o Espírito. Ele era homem e teria que cumprir a lei na terra enquanto estava vivo, para depois, quando morresse, ressuscitasse como Deus. E isso aconteceu. O seu corpo era um véu, e no interior daquele véu estava a sua verdadeira identidade, que era Cristo, o Salvador, que haveria de morrer para ser transformado no Cristo ressuscitado, o nosso Deus. Jesus foi crucificado e ressuscitou. Ficou ainda 40 dias naquele corpo, instruindo os seus discípulos e os judeus. E é isso que o sistema religioso não entende, que o Cristo ressuscitado não é mais o Jesus de Nazaré. Veja o que diz 2 Coríntios 3,17. Diz o seguinte: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, meu amigo, quando Jesus de Nazaré foi crucificado, ele voltou ao seu estado celestial, que era o Espírito. E é nessa falta de entendimento que as denominações do sistema religioso se apegam, acreditando que Jesus não ressuscitou, pois eles continuam adorando a Jesus de Nazaré, em vez do Cristo ressuscitado. Mas você pode me perguntar, como continua seguindo a Jesus de Nazaré? E a minha resposta é: porque eles continuam praticando todos os atos da lei que Jesus praticava. Porque Jesus veio para cumprir a lei, mas a lei acabou na cruz. E eles continuam praticando todas as ordenanças da lei que foi praticada por Jesus. Mas que isso teria um fim, como teve na cruz. Jesus veio para cumprir a lei que os judeus não conseguiam cumprir. 613 preceitos da lei. Mas Jesus conseguiu cumprir a todos. Quando Jesus foi crucificado, ele levou todos os seus pecados com ele, cravando-o na cruz, batizando a todos com o seu sangue, uma vez só e para sempre. Portanto, não existe mais batismo nas águas, pois o batismo nas águas era da lei, e a lei acabou quando Jesus rasgou o véu ali na cruz.
Veja o que diz 2 Coríntios 3, versículo 15. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está sendo posto sobre o coração deles. Saiba então, meu amigo, que quando você batiza nas águas, faz unção com óleo, toma a ceia, paga o dízimo e outros tipos de ordenanças nas supostas igrejas, você está costurando o véu que Cristo rasgou na cruz. Sendo assim, você não está crendo verdadeiramente na ressurreição de Cristo. Você não está crendo que há ressurreição. E se crê, é só da boca para fora. Você está falando uma coisa e vivendo outra. Você, na verdade, está ainda adorando um Deus morto, que é o Nazareno, e está ignorando o verdadeiro Deus. Veja o que diz 1 Coríntios 15, versículo 12. Diz o seguinte: ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem que não há ressurreição dos mortos? Neste versículo, o apóstolo Paulo repreendia a igreja de Coríntios justamente porque eles pregavam a ressurreição, mas nem eles mesmos acreditavam na sua pregação. E hoje não mudou nada, continua do mesmo jeito. Os pregadores atuais continuam pregando algo que eles não acreditam, pois pregam uma coisa e vive outra. O que disse Paulo? 1 Coríntios 15, 13. Mas se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado. Versículo 14. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Então, meu amigo, segundo o que Paulo quer dizer aqui, é que se você batiza nas águas ou pratica qualquer outro tipo de ordenança da lei de Moisés, você está dizendo que tem pecado. E se tem pecado, logo automaticamente você está dizendo também que Cristo não ressuscitou. E você está ainda debaixo dos pecados, e que foi em vão Cristo ter ressuscitado para te salvar. Saiba que quem crê verdadeiramente, ele diz: Cristo foi crucificado e ressuscitou e levou todos os meus pecados com ele, para me livrar da condenação e da morte. E hoje eu estou livre. Então veja, meu amigo, isso é fé. Confessar que Cristo ressuscitou por você. Crer que Cristo morreu na cruz para te salvar. Veja o que diz 1 Coríntios 15, versículo 15. E assim, somos também considerados falsas testemunhas de Deus, que ele ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Saiba que o sistema religioso induz as pessoas a confessarem os seus pecados, pecados que não existem. Mas se Cristo levou os nossos pecados na cruz, não temos pecado algum para ser confessado. E por que eles fazem isso? Tudo pelo dinheiro. Eles fazem isso pela ganância, para receber o dízimo, que também foi abolido na cruz. Sabe então que na verdade você não pecou. Quando você comete um deslize, um erro, não é um pecado. Simplesmente são obras da carne. E o que você semear, você irá colher. Isso é a obra da carne.
mas para Deus você não tem mais pecado. Versículo 16. Porque não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. Versículo 17. E se não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. Portanto, meu amigo, se você diz que tem pecado, você está confessando que não tem fé. Você tem que entender que o que cega o homem é dar ouvido a palavras de pessoas sem entendimento do Evangelho da verdade. Pessoas que pregam o que eles não sabem o significado do que está falando. Veja o que diz Marcos, capítulo 2, versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram perguntar-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Isso eles perguntaram a Jesus. Veja então aqui que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus estavam jejuando, pois eles estavam cumprindo a lei. Porque o jejum era um preceito da lei e tinha que ser cumprido. Mas os discípulos de Jesus não jejuavam, eles estavam no descanso. Veja o que diz o versículo 19. Respondeu-lhe Jesus: porém, porventura jejuam os convidados às núpcias, enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem um noivo, não podem jejuar. Então veja aqui, meu amigo, que Cristo era o noivo e os seus discípulos era a noiva que representava a igreja. E ele quis dizer que ali haveria um casamento em breve. E esse casamento iria acontecer justamente na crucificação de Cristo. Iria haver o casamento de Cristo com a sua igreja, a qual Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Então você tem que ver que hoje as pessoas continuam jejuando, agindo de maneira como se não houvesse um noivo. Sendo assim, elas estão vivendo a lei de Moisés, como se nunca tivesse acabado. Sendo assim, eles não fazem parte da igreja de Cristo, pois não aceitam Cristo como o cabeça da sua igreja. Na verdade, eles o substituíram por Moisés. Dessa maneira, o sistema religioso, que é composto por várias denominações, como igrejas evangélicas, católicas e muitas outras, eles estão fora do corpo de Cristo. Veja o que diz Tito, capítulo 1, versículo 15. Diz o seguinte: tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a consciência estão contaminadas. 16. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e réprobos para toda boa obra. Essas palavras se referem diretamente àquelas pessoas que não crêem na graça, que contradizem toda a obra de Deus. A boa obra que diz aqui neste versículo é a obra do Evangelho da Graça. Então saiba, meu amigo, que quem é da graça não pratica ordenanças.
não pratica os preceitos da lei de Moisés. Quem está em Cristo não precisa de jejum, não precisa pagar dízimo, não precisa tomar ceia e outros preceitos que contradizem a obra de Cristo. Saiba, portanto, meu amigo, que negar a ressurreição é você dizer que Cristo está morto. E é isso que a maioria das igrejas está fazendo hoje, negando a ressurreição de Cristo em suas pregações. É isso que está acontecendo hoje. A maioria dessas igrejas, que na verdade não são igrejas, elas estão pregando Jesus de Nazaré, o Cristo morto, porque o Cristo verdadeiro, ele ressuscitou após a cruz. O Nazareno ficou antes da cruz. Hoje temos o Cristo ressuscitado. É este que habita em nós. Portanto, meu amigo, o sistema religioso nega a ressurreição de Cristo pelas suas obras, pelas obras que eles praticam. O sistema religioso, ele vive segundo as leis de Moisés. E com isso eles estão negando a ressurreição de Cristo. E o que você precisa saber é que Jesus de Nazaré, ele morreu e ressuscitou como o Cristo, o Salvador. E é esse que nós seguimos. É esse que habita em nosso coração. Hoje vivemos pela graça de Cristo, na nova aliança. Este é o meu recado de hoje. Cristo não está morto. E para encerrar, fica aqui o meu abraço. E eu peço a você que dê um like neste canal e se inscreva. E faça também o seu comentário, porque a sua participação é muito importante para mim. Fique com Deus e até o próximo vídeo.